Nos destaques do Panorama CBN, presidente da Colômbia pede fim da exploração do petróleo na Amazônia e critica negacionismo dos progressistas. Mês de julho foi o mais quente da história. Anderson Torres diz que jamais poderia ter imaginado os ataques golpistas e chamou a minuta do golpe de aberração jurídica. E-mails obtidos pela CPMI indicam que Coronel Mauro Cid vendeu joias enquanto esteve na Flórida com Bolsonaro. Mensagens também revelam encontros privados de Bolsonaro com vice-procuradora-geral da República, dias antes de manifestações favoráveis. Panorama CBN. Eu sou Leandro Gouveia, a Juliana Prado está de férias. Enquanto isso, eu vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Começando pela CPMI dos ataques golpistas, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal no fatídico 8 de janeiro, jogou a culpa pelos ataques na Polícia Militar e em outras forças de segurança que deveriam proteger a esplanada e os prédios públicos de Brasília. Torres disse que assinou um protocolo de segurança para a região da esplanada no dia 6 de janeiro e viajou tranquilo para as férias nos Estados Unidos, menos de uma semana depois de assumir o cargo. Em resposta à senadora Elisiane Gama, do PSD, ele afirmou que se o plano tivesse sido seguido à risca, as invasões não teriam acontecido. O protocolo de ações integradas previa como resolver isso aí, com o fechamento da esplanada, isolamento da Praça dos Três Poderes, proteção de todos os prédios da esplanada, com o trabalho conjunto com a Polícia do Senado, com a Polícia da Câmara, com a Polícia Judicial, o Batalhão da Guarda Presidencial fazendo a parte dele, tudo isso ficou previsto. Na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse, Excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada para poder acontecer o que aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, a senhora entendeu, se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Eu fui secretário de Segurança aqui durante 2 anos e 3 meses e eu digo à senhora com experiência que não teria acontecido. Anderson Torres disse que jamais poderia ter imaginado os ataques golpistas e que a viagem a Orlando, na Flórida, já estava programada, que ele voltou ao Brasil o mais rápido que pôde. A gente realmente nunca tinha ido aos Estados Unidos com minhas filhas, eu tenho 3 filhas pequenas e era a realização de um sonho. Sei que isso não tem nada a ver com aqui e tal, que isso é um problema meu, mas eu também procurei voltar o mais breve possível. Eu não tinha como largar minha família num país estranho, com pessoas estranhas, até que o companheiro de viagem que ia nos acompanhar, porque nós combinamos com uma outra família, chegasse. E foi isso que eu fiz, eu voltei o mais rápido possível. A minha prisão foi decretada no dia 10, no dia 13 eu voltei. Anderson Torres afirmou ainda que nunca questionou o resultado das eleições por não ter motivos para suspeitar de fraude e que colaborou com a transição no Ministério da Justiça. Disse que não interferiu na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal e não planejou blitz nas rodovias federais no segundo turno das eleições do ano passado. A respeito desse assunto, a relatora da CPMI, Elisiane Gama, propôs uma acariação entre Anderson Torres e o delegado da Polícia Federal, Leandro Almada da Costa, por versões diferentes. Anderson Torres disse que foi à Bahia visitar obras da reforma da Superintendência da Polícia Federal no estado, mas, de acordo com Elisiane, o delegado Almada havia dito que o encontro serviu para tratar de detalhes sobre a concentração de militares em pontos centrais de votação no Nordeste, região em que Lula venceu a disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como disse já em depoimento à Polícia Federal, Torres reafirmou que a chamada minuta do golpe, que foi encontrada na casa dele, era imprestável e uma aberração jurídica. O documento previa um estado de defesa no TSE, algo não previsto na Constituição, em caso de derrota de Bolsonaro. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto chamado de minuta do golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Anderson Torres é investigado por omissão na montagem do esquema de segurança no dia dos atos golpistas
chegou a ficar preso por 4 meses, mas depois foi solto com a condição de usar tornozeleira eletrônica, com a qual ele estava nesta terça-feira. Também nesta terça, a CPMI convocou o hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, para prestar depoimento na próxima quinta-feira. A convocação foi enviada para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, já que Delgatti foi preso pela Polícia Federal na última quarta e segue detido. Ele invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça, incluindo um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes, e também disse que Bolsonaro perguntou se ele poderia invadir as urnas eletrônicas. Também cresce na CPMI a possibilidade de uma nova convocação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid. Primeiro, teve aquele e-mail que indicou que ele negociava o relógio Rolex, dado pelo governo da Arábia Saudita, ao então presidente. E agora, investigadores da Polícia Federal encontraram no celular do coronel gravações indicando que ele negociou e vendeu joias no período em que esteve na Flórida com Jair Bolsonaro no início do ano. A informação é do jornalista Valdo Cruz, da Globo News. A Polícia Federal vai requisitar às autoridades americanas o envio para o Brasil da documentação comprovando as negociações e a venda de joias para que seja anexada ao inquérito em tramitação no Brasil. Mauro Cid está preso em dependências do Exército por causa da falsificação de certificados de vacina do ex-presidente e de sua família. Outros e-mails obtidos pela CPMI mostram que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a preparar um discurso no qual o político admitiria a derrota nas urnas para Lula. Uma proposta de discurso foi enviada pelo então ministro Fábio Faria, das Comunicações, ao então chanceler Carlos França, com cópia para o ajudante de ordens de Bolsonaro, Daniel Lopes de Luca. O e-mail tem data de 31 de outubro de 2022, dia seguinte ao resultado do segundo turno, e foi revelado nesta terça pelo jornal O Globo. O discurso fazia críticas aos institutos de pesquisa e à imprensa, conteúdo recorrente nas falas de Bolsonaro naquele momento, mas reconhecia o resultado. Diz o seguinte: eu sempre disse que o Brasil está acima de tudo e Deus acima de todos e que daria a minha vida pelo Brasil. Por esse motivo, não contestarei o resultado das eleições. Mas esse texto, como se sabe, não chegou a ser usado. Depois da eleição, Bolsonaro ficou 48 horas em silêncio público, fez um pronunciamento rápido na terça seguinte, 1º de novembro, no qual não citou a derrota e nem o presidente eleito. Naquele dia, coube ao então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciar que o governo cumpriria a legislação e coordenaria o processo de transição de governo com a equipe de Lula e do vice-eleito Geraldo Alckmin. E o jornal o Globo teve acesso a mais e-mails analisados pela CPMI que indicam agendas privadas à noite do ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a número 2 da PGR, Lindora Araújo. Essas reuniões não foram divulgadas pelo governo nem pelo Ministério Público Federal. Uma delas aconteceu em 11 de abril do ano passado, quando Lindora tinha acabado de ser promovida. 8 dias depois, em manifestação ao STF, a vice-procuradora afirmou que não via indícios de crime do ex-presidente no inquérito instaurado para apurar a atuação de 2 pastores lobistas na liberação de verbas do Ministério da Educação. A segunda reunião foi em 2 de maio de 2022. Dessa vez, o encontro contou com a participação de Augusto Aras. 3 semanas depois, a vice-procuradora-geral entendeu que o ex-presidente não havia cometido crime de racismo por declaração dirigida a um apoiador negro, na qual perguntou se ele pesava mais de 7 arrobas. A terceira reunião foi registrada em 10 de agosto do ano passado. No dia 24 do mesmo mês, a vice-procuradora-geral defendeu no STF que fosse arquivado um pedido feito por parlamentares para abrir uma investigação contra o então presidente por ter atacado o sistema eleitoral em um encontro com embaixadores. Nenhum dos citados se pronunciou sobre esses encontros. Falando agora da cúpula da Amazônia em Belém, na abertura, o presidente Lula disse que nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação entre os países que têm a floresta amazônica em seu território. Destacou que desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado, os chefes de Estado só se encontraram 3 vezes e que há 14 anos eles não se reuniam. Também afirmou que a história da Amazônia será medida entre antes e depois da cúpula. Hoje nos reunimos com 3 grandes propósitos.
Primeiro, vamos discutir e promover uma nova visão de desenvolvimento sustentável e inclusivo na região, combinando a proteção ambiental com a geração de empregos dignos e a defesa dos direitos de quem vive na Amazônia. Precisaremos conciliar a proteção ambiental com a inclusão social, o fomento à ciência tecnológica e inovação, o estímulo à economia local, o combate ao crime internacional e a valorização dos povos indígenas e de comunidades tradicionais e seus conhecimentos ancestrais. Lula também afirmou que esse encontro é importante para superar desconfianças. E o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mandou um recado criticando o que chamou de negacionismo por parte de progressistas que sempre falam em transição energética como justificativa para a continuação do uso de combustíveis fósseis. Ele defendeu o fim da exploração de petróleo na Amazônia, propôs até que isso esteja na Declaração de Belém, que vai ser assinada pelos 8 países amazônicos. Foi um claro sinal ao governo brasileiro, já que o presidente Lula defende a continuação dos estudos que possibilitem a atividade na foz do rio Amazonas e, além disso, Lula já tinha falado em transição energética no seu discurso. Meu governo está engajado no desenho de uma transição justa. Vamos planejar o crescimento apostando na industrialização e infraestrutura verdes, na sociobioeconomia e nas energias renováveis. O Brasil desempenhará papel central na transição energética, liderando a produção de fontes limpas como a energia solar, a biomassa, o etanol, o hidrogênio verde, eólica e outros tipos de energia. O presidente da Colômbia afirmou que a política não consegue se dissociar dos interesses econômicos que derivam do capital fóssil, por isso a ciência se desespera, porque não está tão vinculada a esses interesses quanto a política. Gustavo Petro afirmou que essa dissonância é o que faz com que conferências do clima fracassem. Mais cedo, ao jornal da CBN, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comparou a exploração de petróleo na foz do Amazonas a uma cirurgia de coração e negou a possibilidade de flexibilizar o licenciamento ambiental para autorizar as pesquisas na região. Ela também afirmou que nem mesmo um parecer da Advocacia Geral da União vai ser suficiente para garantir a liberação. O órgão deve usar uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que considerou não ser necessária a realização de estudos de caráter estratégico, a chamada avaliação ambiental de área sedimentar. A avaliação ambiental para a área sedimentar é uma ferramenta de planejamento. O IBAMA recomenda que, em casos de empreendimentos altamente complexos, essa ferramenta de planejamento, ela é importante, mas ela não é decisiva. Com ela ou sem ela, haverá que ter o licenciamento do IBAMA. E julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. 0,33 grau acima do recorde anterior, que tinha sido julho de 2019. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera 0,72 grau mais elevadas que as médias registradas para julho entre 1991 e 2020. O Serviço Europeu Copérnicos sobre Mudanças Climáticas ressaltou que esses recordes batidos recentemente, como a alta das temperaturas dos oceanos, traz sérias implicações para o planeta. Os oceanos são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes. O recorde absoluto foi batido em 30 de julho, com 20,96 graus. Durante todo o mês, a temperatura na superfície do mar ficou 0,51 grau acima da média de 91 a 2020. O Observatório Copérnicos também indica que o gelo marinho antártico atingiu o menor nível para um mês de julho desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. O Banco Central divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que na semana passada reduziu a taxa básica de juros em meio ponto percentual, chegando a 13,25% ao ano. O Copom sinalizou cortes de meio ponto percentual nas próximas reuniões,
sob a alegação de que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária necessária para o processo de queda da inflação. Por outro lado, o comitê julga como pouco provável uma intensificação no ritmo de ajustes. Para o economista William Bagdasarian, a sinalização traz uma boa previsibilidade. Esse 0,5% não é que é 0,5% ou mais. Na verdade, seria 0,5% ou menos, né? Porque lembra que 4 pessoas do cupom entenderam que era para cortar 0,25%. Então, para mim, foi muito equilibrado. Esse 0,5% está muito equilibrado, eu acho que é isso mesmo. E a boa notícia é que ele começa um ciclo de otimismo. Apesar de eu saber que eu vou pagar... Essa que é a sacada, porque as pessoas não percebem o seguinte: não é que eu vou pagar 13,25 agora para sempre. Não, eu vou pagar 13,25 até a próxima reunião do cupom, e eu já espero que a outra já seja 12,75, depois 12,25, depois 11,75 e a taxa de juros caindo. Então, quando você faz essa agregação de taxa de juros para um ano, por exemplo, você já espera pagar alguma coisa como 12%. Olha, na ata, o Copom mencionou as incertezas sobre o arcabouço fiscal, que ainda está em votação no Congresso, mas ponderou que se a diferença entre receita e despesa prevista pelo governo for realmente entregue, o processo de queda da inflação pode ser mais rápido. O último Boletim Focus, que é um relatório semanal com uma mediana das expectativas de diferentes analistas, projeta para o fim do ano uma inflação de 4,84%, enquanto a meta da instituição é de 3,25%, podendo oscilar entre 1,75% e 4,75%. Segundo o relator do arcabouço fiscal na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, o texto do arcabouço deve ser discutido na próxima semana. E no dia dessa divulgação, o índice Bovespa caiu levemente, 0,2%, aos 119.090 pontos. O dólar comercial ficou praticamente estável, valendo R$ 4,89. O euro caiu 0,4%, cotado a R$ 5,36. E agora eu trago o recado do patrocinador desse podcast e na sequência eu volto com mais jornalismo. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada dessa fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. Esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. O Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire suas dúvidas acessando bv.com.br. Siga também nas redes sociais, @BancoBV. De volta com o jornalismo, nessa terça, a queda de um helicóptero da Marinha matou 2 militares em Formosa, no entorno do Distrito Federal. O acidente foi próximo ao quartel do Exército da cidade. Outros 6 militares sobreviveram. A Marinha informou que o acidente aconteceu durante um treinamento e que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias da queda. E o dia seguinte da morte do ex-vereador Zico Bacana, morto a tiros na tarde de segunda-feira em um atentado em Guadalupe, na zona norte do Rio. O ataque também resultou na morte do irmão dele, Jorge Tavares, e de Marlon Santos, que passava pelo local e também foi baleado pelos criminosos. Um segurança de Zico Bacana também foi atingido. Testemunhas informaram à polícia militar que um veículo não identificado parou em frente a uma padaria e os ocupantes abriram fogo contra as vítimas. Esse foi o segundo atentado contra o ex-vereador. Em 2020, Zico Bacana foi baleado de raspão na cabeça em um bar em Anchieta, na Zona Norte. No Instituto Médico Legal, no centro do Rio, a sobrinha do ex-vereador, Joyce Tavares, falou que o tio sofria ameaças. Eles foram mortos ontem, covardemente, numa padaria, que eles foram nascidos e criados ali, que eles se recusavam a sair do bairro, que eles sofriam ameaça todo dia. Meu tio sofria ameaça todo dia. Zico Bacana foi eleito vereador em 2016 pelo PHS e renovou o mandato em 2020 pelo Podemos. Mesmo conseguindo apenas ficar como suplente na última eleição municipal, ele manteve envolvimento político ativo em bairros da Zona Norte.
Zico Bacana também era policial militar da reserva e chegou a ser investigado pela CPI das milícias, suspeito de envolvimento com um grupo miliciano atuante em Guadalupe e Ricardo de Albuquerque. Em 2018, prestou depoimento como testemunha nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, mas não foi considerado suspeito no caso. Falando em milícia, o filho do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia se entregou à Polícia Federal. Maxwell Simões Correia Júnior teve a prisão decretada pela Justiça pela exploração de serviço clandestino de TV e telefonia no bairro de Rocha Miranda, zona norte do Rio. O pai, tido como chefe do esquema, foi preso há 2 semanas acusado de esconder provas da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, Maxwell Júnior é responsável pelo repasse de ordens a subordinados e centraliza o recebimento do dinheiro das vítimas. Anotações apreendidas pela Polícia Federal apontam que a atividade gerou um lucro de R$ 31 mil em apenas um mês. A CBN não conseguiu localizar a defesa de Maxwell Correia Júnior. O velório da atriz Aracy Balabanian no Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi repleto de homenagens. A cerimônia teve fila para entrada e salvas de palmas em diferentes momentos. O ator Tony Ramos, amigo da atriz há mais de 50 anos, visitou Aracy na véspera da morte. Medicada, mas atenta, quando nos viu, levantou os braços, queria abraços, mexeu na minha barba. Foi bom, rimos também nesse encontro. O importante é isso, uma amizade de 56 anos, né? Mas uma amizade sincera, que não precisava estar se visitando a cada meia hora ou telefonando. Mas quando nos encontrávamos, os encontros eram muito fortes, com muito afeto, com muito respeito, muito amor e muito humor. A atriz Cláudia Raia lembrou que Aracy foi sua primeira amiga depois que veio morar no Rio de Janeiro. Pessoa que esteve do meu lado o tempo todo, foi minha primeira amiga no Rio de Janeiro, acompanhou toda a minha vida e eu a dela. A gente tratava por... Ela me chamava de Luz, Estrela Guia, e eu chamava ela de Tesouro Nacional. Uma mulher de um humor, de uma alegria. A única coisa que dá para agradecer nesse momento foi a vida maravilhosa que ela teve, os papéis incríveis que ela nos presenteou e dela ir embora e fazer a passagem sem sofrer. Eu acho que isso é merecimento e ela tem esse merecimento. O dramaturgo Silvio de Abreu, que escreveu alguns dos principais personagens interpretados por Aracy, definiu a atriz como uma profissional impecável. Um exemplo de profissional, um exemplo de mulher. E eu digo de profissional porque todo mundo que trabalhou com ela só tem boas coisas para dizer. Ela sempre foi uma profissional impecável, jamais deu nenhum problema, foi uma grande estrela. Enfim, eu tive, como já disse, o privilégio de escrever para ela a Dona Armênia, que foi um marco na carreira dela, a Filomena Ferreto, da Próxima Vítima Outro, e de colocá-la em Passione, uma última novela que fizemos juntos, ela junto com Fernanda Montenegro, que era um desejo dela contracenar com Fernanda, e eu coloquei as duas na novela e foi um sucesso muito grande, um prazer para mim fazer. Após o velório, a atriz foi cremada em uma cerimônia restrita a amigos e parentes no cemitério do Caju. A Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou, a pedido do governo Joe Biden, o retorno do regulamento federal para controlar as armas de fogo de fabricação privada, as armas fantasmas. Elas são montadas nas casas dos compradores e não possuem número de série, o que dificulta o controle e o rastreio pelas autoridades. A regra, emitida em 2022 para combater a rápida proliferação de armas caseiras, proíbe kits sem números de série que podem ser comprados online ou em lojas físicas sem a necessidade de uma verificação de antecedentes. Na França, 5 policiais de elite foram presos pela morte de um homem durante uma manifestação em Marsella no início de julho. Mohamed Bendriss passou mal enquanto dirigia uma moto. A autópsia revelou uma marca no tórax que correspondia ao impacto de uma bala de borracha. A manifestação foi uma das que foram realizadas no país contra a morte do adolescente Nael, de 17 anos, assassinado com um tiro a queima-roupa da polícia durante um controle de trânsito nos arredores de Paris em 27 de junho.
A Copa do Mundo de Futebol Feminino, todos os jogos das quartas de final já estão definidos, com a classificação das duas últimas seleções. Nessa terça, a França goleou o Marrocos por 4-0, e aí as francesas vão disputar as quartas contra a Austrália. A outra classificada é a Colômbia, que venceu a Jamaica por 1-0. Nas quartas de final, a seleção sul-americana joga contra a Inglaterra. Então, os próximos confrontos são os seguintes. Quinta-feira, 10 da noite, Espanha e Holanda. Sexta-feira, 4h30 da manhã, Japão e Suécia. E sábado, às 4 da manhã, Austrália e França. Também no sábado, às 7h30 da manhã, Inglaterra e Colômbia. Panorama CBN. Termina aqui mais um Panorama CBN. Para saber mais sobre o que você ouviu aqui e outros temas que ainda estão surgindo, acesse o site ou aplicativo da CBN, ouça a versão completa de entrevistas e reportagens feitas pelos nossos jornalistas que estão em diversas cidades do país. Também me conta o que achou, manda mensagem pelo leandro.gouveia@cbn.com.br, pode falar comigo pelo Instagram, que é lereisgouveia, e me encontrar também nas outras redes sociais. A produção e o roteiro são feitos por mim e a edição e a sonorização pelo Anderson Wendel. Amanhã o Panorama da Manhã chega com Natália Furtado. Eu volto à noite. Até lá!